Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E estamos aqui com mais um Ciro Santos Convida, que vocês nos acompanham todo sábado às 19h30 aqui na TVC. E o meu convidado de hoje vai tirar algumas dúvidas para quem é artista e para quem também não é artista, porque ele é advogado de várias áreas e principalmente na área do direito autoral. Vamos saber com Roberto Real o que é direito autoral, entre outras coisas. Roberto, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Ciro. Obrigado pelo convite. É um prazer grande, né, falar com você, principalmente uma pessoa tão querida, um artista conhecido nacionalmente, até internacionalmente. É uma honra estar aqui para a gente conversar sobre esse tema que todo mundo conhece de alguma maneira, né? Sabe dar um pitaco e, ao mesmo tempo, ninguém sabe a fundo as especificidades. Do que é, né? E para quem não sabe, em casa, o Roberto, além de advogado, também é ator, né? Já atuou em vários trabalhos, filmes, e você foi por muito tempo, você trabalhou no espetáculo São Francisco. São Francisco. Quantos anos, Roberto? Eu fiz mais ou menos 4 a 5 anos o São Francisco. Era interessante o espetáculo. Você falou da Paixão de Cristo, era nos mesmos moldes, né, da Paixão de Cristo. É por isso que me veio a cabeça. Só que lá em Canidé. Sim. Então era mais ou menos 350, contando com artistas, atores, atrizes e figurinos, né, enfim. Eram mais ou menos 350 pessoas que participavam do espetáculo. Tinha cavalo, tinha efeitos especiais. A voz era de Deus, era do Cid Moreira, que eu contracenava com a voz, enfim, é bem interessante. Que legal. Um trabalho todo dublado, né? O que deve se tornar bem difícil até, porque um trabalho longo desse, todo dublado, tem que ser tudo muito certinho. A gente não pode sair para os nossos cacos, né? A sincronia tinha que ser grande, a gente não podia fugir do texto também, né? Mas vamos lá. Hoje a gente está conversando aqui, não é com o Roberto ator, a gente está conversando com o Roberto advogado e vamos tirar algumas dúvidas. Vamos lá. Roberto, o que é ser um advogado, principalmente do direito autoral? Me explica aquilo mais ou menos, que você já tinha me passado o briefing, do começo do alto da pirâmide, do meio e de baixo. Bom, primeiramente, assim, o que me levou a estudar os direitos autorais foi exatamente a arte, né? Eu já tinha uma vivência como ator, no teatro amador, depois de muito tempo consegui meu registro profissional, e eu percebia, né, que no mercado, de uma forma geral, e nessa cena, tanto para o contratante como para o contratado, existiam muitas dúvidas pairando a respeito do assunto. E no Ceará, praticamente não tinha ninguém que falasse sobre isso, nas faculdades não exploravam esse tipo de disciplina, esse tipo de matéria. E quando eu terminei Direito, eu fui fazer algumas especializações e, dentre elas, eu decidi morar em São Paulo, porque tinha uma especialização lá nessa área, que era de propriedade imaterial. E eu morei em São Paulo mais ou menos uns 7 anos. E lá fiz essa especialização, trabalhei lá, enfim, tive contato com muita gente da área. E aí, de fato, enveredei nesse sentido, porque é uma forma de eu aliar, digamos assim, o direito e a arte, né? É impossível a gente viver sem a arte, principalmente para quem tem alma de artista, né? Com certeza. E aí eu descobri, de fato, o direito autoral. Então, como eu tinha te falado, né, antes da gente começar a entrevista, advogar na área é muito desafiador, né? Porque, como eu falei, os contratantes, na grande maioria, produtoras de cinema, produtoras de publicidade, agências de publicidade, né? Produtoras de uma forma geral, casas de show, editoras, indústria fonográfica, muitas vezes companhias de teatro, companhias de balé, muitas vezes, de fato, não sabem da existência de direitos específicos ligados ao mundo da arte. E tem. E aí eu disse, rapaz, por que não eu, né, ser presunçoso e entrar nessa área para fazer esse meio de campo, já que eu também sou ator? Certo. E assim fiz. Então, o direito autoral, ele é um campo do que a gente conhece por propriedade intelectual. Então, nós temos, assim, eu vou até fazer uma metáfora, né? Nós temos como se fosse um guarda-chuva, que é a propriedade intelectual, e embaixo desse guarda-chuva existem 2 áreas protegidas, muito conhecidas, que é o direito autoral e a outra área que é o direito industrial. O direito industrial, todo mundo de alguma forma também já ouviu falar, que é o que trata de marcas, de patentes, dos designers, dos segredos de indústria, da transferência de tecnologia, da concorrência desleal. E a outra área, né, no caso, que é o direito autoral, é uma área que protege, regulamenta
aquelas obras que são consideradas artísticas, científicas e literárias. Aí, gigantesco. Além dos direitos conexos dos artistas, né? Que é o direito à interpretação. Então, para eu dar exemplos, o que é protegido por direito autoral? Então, é protegido a música, é protegido o filme, o cinema, é protegido a interpretação do artista, é protegido a coreografia, é só protegido o discurso. A interpretação também pode ser protegida? Tipo assim, se eu faço esse personagem dessa forma, se alguém tentar copiar da mesma forma, eu estou protegido? Com certeza está protegido, sim. Uma novidade. Tá? Porque, de fato, é uma elaboração. Vou pegar o seu exemplo. É uma elaboração sua. Quanto tempo você, né, Silvio Santos, artista, chegou onde chegou? Onde você queimou muitas pestanas, queimou muita criatividade, sim, foi fruto de muito trabalho intelectual, corporal, até você chegar a uma personagem que foi conhecida. Sim, então, sim, de repente, chega alguém do nada, né, pula de paraquedas, chega e diz, olha, eu vou imitar exatamente o Silvio Santos. Vou me vestir igual a ele, vou fazer com ele eu algo tô nesse rindo, sentido. Eu tô rindo que já aconteceu algo semelhante. Isso é normal. Eu tô rindo que já aconteceu algo semelhante. Não com a minha personagem principal, mas com a minha personagem secundária, com a Margot. Eis que de repente aparece na internet uma personagem igual, com o mesmo dente, com o mesmo óculos, com o mesmo cabelo. E aí eu falei, peraí, eu não procurei realmente um advogado. Quer dizer, sem nem saber que eu poderia estar protegido. Eu fui direto para as vias diretas, que é bem cearense isso. E aí, o que é isso? Não, porque não sei o que. Não, pelo amor de Deus. Aí eu fiz uma postagem com as duas, e aí pronto, o negócio bombardeou e a pessoa parou de fazer, né? Mas vamos lá, então, continua. Então, estamos protegidos. Não, sabe, é legal esse exemplo que você está dando, porque hoje a internet nos possibilita isso, tanto para o lado negativo como para o lado positivo. Sim, né? sim, sim. Então, os direitos autorais, como eu estava falando, então protege música, protege coreografia, protege interpretação, protege personagens, protege textos de livros, protege textos, no caso, de esquetes, textos de teatro, CDs, DVDs, o que você imaginar que seja, artigos científicos, né, como profissional, como professores, explanação, discurso, tudo isso, no caso, que seja fruto da criatividade, que seja algo que seja original, sim, e que traga certa novidade, sendo considerado, no caso, arte, ciência, literatura, isso aí está dentro do campo do direito autoral, é regulamentado e é protegido. E isso, hoje em dia, como o mundo da internet, né, desse mundo que a gente entrou para não sair mais por conta da pandemia, sim, a gente acabou descobrindo muito mais as ferramentas, o que ela pode nos proporcionar. Então, a forma de você ganhar dinheiro com interpretação, com direito autoral, enfim, é muito grande, né? Então, existem inúmeros casos que envolvem direitos autorais e interesses aí grandes, de artistas também, de gravadoras, de produtoras de cinema, produtoras de publicidade, agências, enfim. Hoje mesmo apareceu, obviamente sem citar, um caso no escritório bem interessante, que é, por exemplo, uma determinada empresa muito conhecida, tem nas suas redes sociais, pegou uma obra de arte, colocou como pano de fundo de um post, mas mais para falar sobre hoje é dia de não sei o que e tal. Só que essa obra de arte que foi colocada como pano de fundo, ela é protegida. Para você utilizar, sim, você precisa da autorização. Sim, né? Sim. E as pessoas, muitas vezes, não é nem que façam de má fé, mas não podem fazer isso. Mesma coisa de pegar uma foto, ou uma paisagem, ou uma comida no Google e postar de repente. Você pode estar, sem querer, fazendo um ato de infração. Não é isso? Pegou a foto, sim, da pessoa, botou lá para fazer o teu trabalho. E aí? Mas essa pessoa não é daqui. Essa pessoa é lá dos Estados Unidos. Mas se chegar até ela? Para você ter uma ideia, até porque a gente acaba falando de direito autoral e também mistura com direito industrial, que é propriedade intelectual. Tá. Mas eu indico até para clientes meus, né, até colegas artistas, que quando forem fazer alguma live ou algum programa de televisão, assim como você, evite, inclusive, utilizar camisas com marcas, sim, né, sim, aparecendo. Sim. Ou uma obra de arte conhecida de algum artista que você gosta aparecendo, de repente não é interessante você fazer isso. Pode vir a dar problema. Pode vir a dar problema. Então vocês estão ouvindo aí, né? Agora eu vou tirar uma dúvida aqui para vocês que estão em casa e para vocês artistas que são os nossos colegas de trabalho que acompanham também. A gente tem vários problemas aqui com questão de piadas.
Existem piadas que Sim. se dizem denominadas já caiu em domínio público, assim como histórias também, algumas histórias até antigas, vamos dizer, Bela e a Fera, domínio público e tal. Quando é que uma arte, quando é que um livro ou quando um texto se torna público? Eu quero proteger o Titia Te Ama, Amor. Titia Te Ama, Amor. Como proteger esse bordão? Cartório, onde que a gente faz? Como fazer? Você mesmo, agora, de repente, criei outra coisa agora. Algo que é muito novo, que é inovador, e eu quero proteger isso, né? Você não é obrigado a registrar em canto nenhum, mas se você quiser, o que é que muitas vezes a gente indica e que já é uma praxe, né? Então, você vai no cartório, faz o registro, né, do seu texto, uma microfilmagem, ou deixa lá no cartório devidamente registrado, né? Tem gente que, além de fazer isso, manda aquela velha carta para você mesmo, né, no envelope lacrado, com data. Né? Essa é boa, você não sabia também. não. Essa é muito legal. Mandar uma carta para você mesmo, dizendo assim, olha, isso aqui é meu, fiz assim, assim. Bem interessante. Com o carimbo do correio mostrando a data, né, que foi postado. O próprio texto, quando você cria um texto, por exemplo, no computador, então o direito digital, as provas digitais já são protegidas. Então, no computador, mesmo. A memória do computador tem dizendo lá o dia, o mês, o ano, até a hora e os segundos que aquele texto foi salvo pela última vez. Por exemplo, eu lembro que quando eu criei o espetáculo de 10 anos do Ceará, que foi o Titia Te Ama, Amor, o musical, a gente foi registrar a Margot, que estava nascendo naquele espetáculo, o Titia Te Ama, Amor, que era o bordão que eu estava começando a mastigar, a soltar mais ele, foi feita essa microfilmagem, né? Até quando eu estou protegido? Ou não tem tempo, não caduca? Não, aí tá protegido. O seu personagem, enquanto você estiver vivo, tá protegido ad eterno, aí 70 anos depois da sua morte é que não está mais. Agora, beleza. Se você fez um texto, né, no caso, esse seu texto, ele vai cair depois de 70 anos da sua morte também, ele vira domínio público. Olha só, a gente vai pedir um comercial. Espera aí, só um minutinho. Não fala mais não, que eu vou pedir um comercial agora. E eu quero lembrar para vocês, essa entrevista, esse bate-papo com o Roberto, está sendo muito interessante para vocês que acompanham o nosso canal, que acompanham na TVC o programa, porque muitas vezes eu também não sabia de muita coisa. O Roberto está explicando para mim e para vocês em casa que vocês sim estão protegidos. Então, qualquer problema que tenha, meus amigos, meus colegas de trabalho, vão atrás de seus direitos. Porque fica aquela briguinha. Se eu estou falando assim, estou conversando com eles aqui em casa, esse bate-papo, porque fica essa história. Ei, roubaram minha piada. Ei, falaram minha piada. Vocês estão protegidos sim. Procure os seus registros, de onde você pegou, se a piada foi criada por você, há quanto tempo a usa, e procure, quem sabe, o Roberto, porque ele só entende de tudo. Ei, os comerciais estão chegando aí, a gente já termina esse papo já já. Ciro Santos Convida, volta já já aqui na sua TVC. Fique de olho. Desde o nascimento, as vacinas sempre fizeram parte da nossa vida, protegendo contra o sarampo, contra a pólio e tantas outras doenças. Agora, chegou a hora da vacina proteger o seu filho, de 5 a 11 anos, contra a Covid. Acesse o Saúde Digital e faça o cadastro do seu filho. As vacinas sempre protegeram as crianças. Contra a Covid, não será diferente. Prefeitura de Fortaleza. Estamos de volta com o Ciro Santos Convida aqui, continuando esse bate-papo maravilhoso e um bate-papo super cheio de novidades, não só para mim, como para vocês que também estão em casa, e cheio de cultura e arte, porque acaba que a advocacia também não deixa de ser uma arte, porque a arte de advogar é tão complexa como esse bate-papo, e eu acabei de falar aqui no intervalo que demoraríamos horas e horas conversando sobre isso. Essa pergunta vai porque eu trabalho em vários locais e um dos locais parou de fazer os espetáculos infantis com Mickey, com Pluto e tal, porque estavam sendo embargados. Tá, vamos dizer, o Walt Disney morreu há sei lá quantos anos. Então, ele criou esses personagens. Por que até hoje em dia eles são protegidos? Porque existem outras pessoas que dominaram isso, da família, alguma coisa assim? Bom, aí é legal você falar isso que eu senti. No mundo,
nós temos 2 sistemas de proteção dos direitos autorais, certo? Nós temos o sistema de proteção que é o sistema de proteção anglo-saxão, que é o norte-americano, o australiano e o inglês, que é o que chama, todo mundo já ouviu falar do copyright, né? Isso. E nós temos um outro sistema de proteção dos direitos autorais, que é o sistema continental, que segue o direito francês, que é, aí perdoe meu sotaque, né? Que é o droit d'auteur, né, no caso. E o Brasil segue o sistema de proteção europeu-francês, né, que é o droit d'auteur. No caso do Walt Disney, as obras criadas pelo Walt Disney, eles seguem, no caso, protegidos pelo copyright. Então, ainda hoje não caiu em domínio público, porque o prazo de contagem lá do copyright é diferente do resto do mundo. Ok. Então, por isso que ainda não caiu em domínio público. Mas está mais para perto do que para longe, né? A utilização de alguns personagens. Mas foi interessante você mencionar o que é muito comum nas peças de teatro infantil, grupos de teatro fazerem releituras de filmes. Isso. Né? Branca de Neve, A Bela e a Fera, Rei Leão. Cinderela, Rei Leão. Então, assim, Rei Leão, no caso, tem gente que pega exatamente os diálogos do filme, inclusive Igual. só faz transcrever no papel e coloca no palco. Aí é um flagrante, né, infração, né, um flagrante desrespeito e um flagrante ferimento aos direitos autorais, de fato, da indústria fonográfica, da indústria cinematográfica, dos desenhistas, enfim, de uma gama de pessoas que trabalham com isso. Certo. Porque, via de regra, Ciro, se você quer utilizar qualquer obra de teor artístico, via de regra, em tese, você tem que pedir autorização ou para o autor da obra ou para quem tem os direitos patrimoniais da obra. Certo. Roberto, como é isso? É muito comum, por exemplo, na música, você compor músicas e você vender Os direitos autorais dessa música para uma editora, para uma produtora. Então, se você vendeu esses direitos patrimoniais, que é o direito de você explorar economicamente uma obra, né, no caso, o artista não tem mais esse direito porque vendeu. Ele tem protegido os direitos morais. Que o que é isso? É se alguém modificar a sua obra de uma forma que ela caia em descrédito, se alguém fizer pouco da sua obra, pouco caso da sua obra, ou achincalhar a sua obra, aí você tem os direitos morais. E os direitos patrimoniais ficam com quem vendeu. Então, um exemplo muito claro desse sentido são várias músicas, por exemplo, que o Gilberto Gil fez quando era bem mais novo, que ele vendeu para uma gravadora e ele não pode mais utilizar, mesmo sendo ele o autor. Né? Não pode explorar economicamente essas músicas. Para ele, por exemplo, gravar uma música e colocar para vender, ele precisa da autorização da gravadora que ele vendeu. Caramba, e da mesma forma, porque ele vendeu, né? Era dele, ele vendeu, então já era. Já era. Ele tem protegido os direitos morais. A gravadora não pode também modificar a música, não pode colocar que a música cai em descrédito ou fizer uma versão tosca da música, não pode. Sim. Mas a gravadora pode vender, pode explorar economicamente essa obra como for, porque de fato existia uma relação contratual ali. Né? E muitos artistas, é interessante falar, às vezes não entendem disso e acabam vendendo literalmente a alma, né? E aí depois, quando vão atrás dos seus direitos, já fica mais difícil, porque está previsto no contrato. E às vezes as pessoas acham que o contrato é uma coisa simples, que é um copiar, colar, e é para isso que é importante uma assessoria jurídica. Né, no caso especializado. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta aqui para a gente fechar, Roberto, o papo. Eu acabei de ter uma ideia aqui sobre o meu programa. Eu tive a ideia de um programa novo, mas não falei para ninguém. Eis que de repente aparece um programa igual a minha ideia, diz assim, ei, peraí, mas eu tive essa ideia, eu não tenho como comprovar, né? Excelente, excelente sua pontuação. Ideia, ela não é protegida, né? Então, diversas vezes já chegou no escritório, né, ou mesmo em palestras, pergunta, olha, mas eu estava em determinado lugar e eu tive uma ideia e eu falei para os amigos que eu ia criar um espetáculo assim, assim, assado, depois eu ia criar um filme desse jeito. E aí, a primeira pergunta que eu faço você colocou isso no papel? Você filmou algo? Você gravou algo?
nesse sentido? Não. Pois então, como diz a expressão cearense, morreu Maria Preá, né? Você está desprotegido, porque alguém pegou a sua ideia e transformou e colocou ela no papel, ou transformou ela numa obra, ou colocou isso no palco, e aí pronto. Tá, né? então conclusão. Mesmo que eu tenha dito numa reunião para fulano, ciclano e tal, da minha ideia, ela continua desprotegida, porque não está registrada, né? Desprotegida. Não é nem registro, porque você não precisa registrar, mas que você não colocou e não transformou isso num suporte, né? Material ou imaterial. Como assim material, Roberto? Porque o computador, né? Transformar isso no computador e eu começo a colocar aqui, né, o roteiro de um filme, uma ideia de um programa meu, né, no caso. E aí isso aí que você está fazendo já está protegendo. À medida que você está criando, você já está sendo protegido. Agora, se você não faz nada e fica elucubrando, né, fica na criatividade e acaba trocando essa ideia com outras pessoas, você corre o risco, se você não colocou isso em prática, corre o risco de alguém, de fato, pegar a tua ideia, né, e transformar em algo e você ficar desprotegido. Beleza. É a mesma coisa da marca também, né? Quando você tem uma marca, né, porque você pode criar muito bem uma marca, por que não, para frente, de uma roupa, de uma grife, te ama amor, por que não? Né? Você não fica falando isso não, que a minha produção está aqui, eles vivem inventando história, daqui a pouco amanhã eles querem boneca, eles querem não sei o quê, tu tá inventando moda. Né? A indústria criativa tá aí para isso, né? E cabe ao artista, de fato, ganhar grana e como ganha, né? Nesse sentido. Então, é por aí mesmo. Então, se você não registra a tua marca, né, fica difícil a tua proteção. Tá, então agora vamos falar... Só que a marca... Só para finalizar. Só que a marca já é diferente, porque a marca é registrada no INPI. Pronto, é isso que eu ia perguntar para você agora. É obrigatório. Isso que eu ia perguntar para você agora. Marca. Eu quero registrar minha marca, eu quero registrar uma marca nova. E eu posso procurar o Roberto? Sim. Eu posso te procurar? Sim. Tá, sim, então pronto. Com certeza. Nome de banda. Eu mesmo fui advogado de uma banda muito conhecida aqui no Ceará, que eles estavam colocando os videoclipes dele no YouTube e, de repente, um belo dia, todos os clipes, caiu, a página caiu, e aí foram descobrir que já existia uma banda com o mesmo nome, uma marca registrada no INPI, que essa banda era de Minas Gerais. E aí a gente acabou conseguindo fazer um acordo com essa banda para que, demonstrando que a banda daqui já tinha mais de 30 anos de existência, que não há nenhuma necessidade ou vontade de prejudicar o ramo de nem... Acabamos fazendo um acordo. Mas, veja o problema. Quando você criou a banda, né, no caso, não registrou, aí já fica difícil você se defender. Com certeza. E aí, o registro de uma marca já é diferente o procedimento. Aí é no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, é uma autarquia ligada ao governo federal, que segue todo um trâmite de uma convenção internacional que o Brasil participa, que o Brasil é signatário. E que você então, pode fazer isso. O registro de uma marca... O Roberto pode fazer isso. E o artista é interessantíssimo, né? Porque o artista, ele tem várias vertentes. Ele é protegido pelo direito autoral, ele é protegido, no caso, pelo direito industrial, porque é importantíssimo registrar a sua marca para você explorar economicamente no futuro, né? Hoje o artista faz tudo. Antigamente o artista precisava de um mecenas, precisava de um produtor, Hoje o artista é ele com ele mesmo e vamos embora, né? E corre atrás e é por aí. Maravilha. Agora, só para fechar aqui o programa, a gente passou por um caso desse muito rápido, só para lembrar. Há anos, quando eu comecei a trabalhar com o Paulo Diógenes, todo mundo conhece, nós montamos o Caviar com Rapadura, que foi o primeiro espetáculo que bombou e a gente começou a lotar casas e casas. Paramos de fazer o Caviar com Rapadura há 5 anos, no 6º ano apareceu a banda Caviar com Rapadura. E nós não estávamos protegidos e por isso a banda foi com o nome Caviar com Rapadura, do Paulo Diógenes Santos. Exatamente, pronto, você fechou com chave de ouro o meu exemplo. É isso mesmo. Exatamente isso. Você sabe que o trio elétrico, por exemplo, não foi, aí já é outra história, mas não foi levado à patente, né? Porque quando você inventa algo, você pode patentear. Então, o Dodô e o Osmar deixaram de ganhar muita grana porque não patentearam o trio elétrico. Exatamente. Então, galera, fiquem sabendo, tiveram uma ideia, coloca no papel.
Tem uma piada, uma coisa, você está protegido sim, é só correr atrás. E procure o Roberto, porque o Roberto entende só de tudo. E eu quero lhe agradecer, Roberto, por esse bate-papo. Eu ficaria aqui horas tirando dúvidas, mas quem sabe uma segunda bate-papo no Ciro Santos Convida. Muito obrigado a você por estar batendo esse papo. Outro dia eu vou bater outro papo como o Roberto Artista. Beleza? Roya, maravilha. Obrigado pelo convite, foi ótimo participar. Ah, e maravilha. acompanho o teu programa, né? E obviamente sempre indico para as pessoas que querem ter uma opção de qualidade, né? De cultura, de lazer, entretenimento. Coisa boa. É aqui mesmo que a gente encontra. Maravilha. Então a gente vai te passar logo em seguida, já pronto o programa, para você divulgar para sua turma. E Ciro Santos Convida volta aqui sábado às 19h30 na nossa TVC. Aguardo vocês. Valeu, Roberto. Obrigado, beijão, um abraço, fiquem com Deus. Vocês estão em casa também. Beijo. Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Ana Sofia. Presente. Felipe. Presente. Ingrid. Aqui. As aulas voltaram e, para a segurança de todos, não dá para tomar falta na vacina. A prefeitura fez o dever de casa direitinho para todo mundo voltar para a escola. Cuidou de todos os detalhes para dar segurança para os alunos e tranquilidade para os pais. Mas não esqueça de fazer sua parte. Afinal, a vacina aumenta ainda mais a sua segurança e a de todo mundo. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas.